seja muito bem-vindo. Bom dia, Karina. Bom dia a todos os amigos da CBN Campo Grande. Prefeito, vamos começar então falando, fazendo um balanço, inclusive, de Dourados, que essa é a maior cidade do interior do estado. Como é que o senhor avalia aí esses 4 anos de gestão? Bom, Dourados é a capital do interior para 34 municípios, da nossa grande região, tanto para serviços de saúde, para uma série de ações. Dourados é a principal cidade daquela grande região sul do estado, Cone Sul, fronteira, e isso traz responsabilidades, nas mais diferentes áreas. Ontem eu vim a Campo Grande para assinar ao lado do governador a autorização para início da construção de 198 novas casas, um programa que a gente veio trabalhando e aconteceu a assinatura ontem. A gente espera que aí nos próximos 15, 20 dias a empresa comece a mobilização para iniciar as obras. Essas ações começaram lá atrás, como a gente começou o trabalho. Você viabiliza os investimentos, viabiliza os terrenos e as coisas acontecem. E na prefeitura não é diferente. O trabalho demora a aparecer, principalmente quando a gente encontra uma situação administrativa um pouco delicada, como foi no início do nosso trabalho em Dourados. Com salários atrasados, com a situação financeira difícil, com a pandemia em 2021. Então isso tudo levou um tempo de organização econômico, financeira, de gestão, inclusive, da parte fiscal, para que a gente pudesse ter uma cidade equilibrada financeiramente e que permitisse a gente investir tanto quanto investe hoje. O senhor falou aí de um anúncio positivo, então essa assinatura aí de 148 novas... 198. 198 novas habitações, novas casas lá para a população de Dourados. Já tem o local, já tem o bairro? Já tem o local, isso? já tem os 2 locais onde elas vão acontecer. Na cidade de Jardim e no Greenville, são 2 regiões importantes da cidade. São projetos que a gente trabalhou em parceria com a Caixa Econômica Federal, através do FAR, e com a AGEAB do Estado, através da secretária Maria do Carmo, diretora-presidente, com a AGEAB de Dourados. Isso permitiu que a gente assinasse. Nós temos ainda previsão desse ano de assinar mais 2 empreendimentos para que a gente consiga atingir ainda esse ano um número de mais 450 unidades. A gente tem 300 que eu assinei junto com o Ministério das Cidades, o ministro Jader Filho, 300 para a reserva indígena de Dourados, 150 para a reserva Jaguapiru e 150 para Bororó. Então nós estamos nos trâmites finais para dar autorização junto com a Caixa nesse empreendimento tão importante. A habitação é uma demanda muito grande, A gente tem projetos para faixa 1 e 2, que são as faixas de renda mais baixa, e com o governo do estado e a parceria dos municípios também, projetos para renda média mais alta, como o Bônus Moradia, que é um projeto que a gente assinou aqui junto com o governador Eduardo Rida já há uns 6 meses. Então, essas 198 novas casas, elas são para qual faixa? 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2, Dentro do FAR, renda média um pouco mais baixa, só que também empreendimentos importantes que viabilizam a casa própria, Mato Grosso do Sul tem uma renda média interessante, de aproximadamente R$ 3.400, então o cidadão consegue, a família consegue pagar algo em torno aí de R$400, R$500 num financiamento, porque é o valor basicamente que paga de aluguel, pode fazer isso no imóvel próprio. Por isso a importância da prefeitura dar a contrapartida com o terreno, o estado fazer a contrapartida com a infraestrutura do loteamento, às vezes com a infraestrutura de saneamento, às vezes, como no bônus moradia, com recurso da bancada federal, colocar o recurso de contrapartida para a entrada, porque às vezes a família não tem o dinheiro da entrada. Os 45, 40 mil reais da entrada do imóvel, ela consegue pagar R$700 de parcela. Então isso tudo forma um arcabouço interessante e Mato Grosso do Sul consegue ter um resultado bastante importante na habitação. Falando ainda sobre essa avaliação do senhor nos 4 anos de gestão, como é que o senhor marca essa passagem de tempo? Quais foram os eventos ou situações mais delicadas aí a enfrentar nesse período? Sem dúvida, a maior dificuldade foi enfrentar, em 2021, os efeitos da pandemia. Quando a gente assistiu a virada do ano, de 20 para 21, já tinha um ensaio na Europa que a pandemia voltava com muita força. E isso se replicou no Brasil, quando nós chegamos até o ápice nos meses de abril, maio, junho e julho, que foram os mais difíceis durante todo o período da pandemia. Nós tivemos que chegar a necessidade, inclusive, de fechar a cidade por 15 dias, de limitar a circulação de pessoas, porque na véspera do lockdown em Dourados, a gente tinha 70 pessoas aguardando por um leito de UTI na nossa cidade. Isso é um número muito grande. A gente já tinha aberto tantos quantos possíveis. Então, onde tinha infraestrutura apta a receber novos leitos de UTI, a gente conseguiu abrir novos leitos. Para você ter uma ideia, Karina,
Na UPA, nós quadruplicamos o consumo de oxigênio, né? A empresa que presta serviço para a gente teve que instalar um novo bujãozão daqueles grandões lá, um novo reservatório de gás para poder suportar que a linha que atende Dourados é a que vem de Cuiabá. Então, isso tudo foram, todo dia... Obras de infraestrutura mesmo, precisaram ser feitas no meio da pandemia. E todo dia você tinha que refazer o planejamento, né? Às vezes a solução de hoje não servia para amanhã. Então, foi um trabalho muito duro, exigiu muito esforço da nossa equipe, esforço financeiro da cidade, embora havia apoio federal, apoio do Estado, mas sem dúvida nenhuma o município precisou investir bastante para contrapartida de leite, contrapartida de equipamentos que foram importantes para manter a cidade de pé naquele momento mais difícil. Sem dúvida foi o pior momento. A gente fala muito, né, sobre os efeitos climáticos na região pantaneira, mas eles estão pulverizados pelo Estado. Dourados também, infelizmente, experimentou situações como essa. Né? Experimentamos dificuldades até então nunca vistas, né? No dia 15 de outubro de 21, a gente falava agora há pouco, nós tivemos uma grande chuva em Dourados, uma tempestade que arrancou 215 árvores, né? Para você ter uma ideia, isso parou a cidade, né? Vias, avenidas importantes, ruas principais de bairros precisaram ser desobstruídas. Nós demoramos uma semana para a cidade voltar à normalidade, com o restabelecimento de energia elétrica, uma dificuldade muito grande, foi uma grande chuva, num momento também complicado, né? Saindo da pandemia, quando a gente estava começando a se organizar, veio essa tempestade. O ano passado, no dia 30 de agosto, nós experimentamos um fenômeno climático chamado supercélula de tempestade. Passou por uma região importante da cidade, alta, destelhou muitas casas, destelhou prédio, derrubou construções, derrubou casas. Graças a Deus, não perdemos ninguém, mas tivemos feridos nesse fenômeno climático. Então, essas mudanças são reais, né? Quando a gente olha hoje o Pantanal, quando a gente olha outros biomas brasileiros que passam por essa dificuldade, sem dúvida nenhuma, uma preocupação que os gestores das cidades precisam ter também. E dentro disso, a cidade de Dourados, ela tem um plano de arborização, tem um plano diretor sendo analisado agora para ser mandado para a Câmara, que contempla ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E a gente falando da área urbana, mas a área rural também, muito importante, especialmente nessa questão agrícola, né? Também acaba sofrendo esse tipo de impacto. Né? Sem dúvida. E Dourados é uma das principais cidades do agronegócio brasileiro, né? Foi colocada pela revista Exame como a 8ª principal cidade do agronegócio para fazer negócio. E está entre as 4 principais cidades do agronegócio de Mato Grosso do Sul, uma atividade muito grande. Dourados é uma cidade que tem 4.000 quilômetros quadrados de área. Então isso gera oportunidades no mundo rural, mas gera também dificuldades, porque é uma cidade muito extensa. Mas isso permite que a cidade tenha essa condição hoje de estar entre as cabeças do agronegócio brasileiro, mas sofre os efeitos também. A gente teve 2 safras passadas, as 2 últimas safras, com dificuldades por conta do regime de chuvas que não foi o suficiente para viabilizar a produção no nível que a gente espera. Nós estamos conversando com o prefeito de Dourados, Alan Guedes. Bom, prefeito, a gente acabou recentemente, aí no dia 6 de outubro, de passar pela eleição nos municípios, né? E o senhor não conseguiu a reeleição em Dourados, embora tenha alcançado os mesmos 34 mil votos de 2020. Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor faz essa análise da disputa eleitoral? Agora, com a cabeça mais fria, né, Karina, a gente consegue olhar o cenário um pouco melhor. Como você bem falou, né, eu tive a mesma votação de 2020, mas não foi suficiente. Nós enfrentamos o mesmo grupo político, né, nas 2 eleições, o grupo liderado pelo governo do estado, pelo PSDB, e que na eleição passada não conseguiu me vencer, nessa conseguiu. Eu reputo isso a um trabalho bastante ostensivo de desconstrução da imagem do trabalho da gestão, e nós não conseguimos devolver na mesma proporção aquilo que nós fizemos, né? Embora você vá a Dourados hoje e é perceptível que a cidade está muito melhor organizada, limpa, iluminada, com investimentos acontecendo, mas talvez não no tempo que a população queria, e isso é natural. A gente tem um caráter mais imediatista, gosta das coisas mais rápidas. Mas eu também avalio, Karina, que foi um resultado bom, porque eu não perdi capital eleitoral, nós tivemos uma votação muito expressiva que me credencia para, no futuro, buscar outros espaços. E agora fazer o melhor possível para entregar a cidade em boas condições administrativas, ajudar na transição, permitindo que a cidade continue crescendo, deixando investimentos viabilizados, como essas casas, por exemplo, que nós assinamos ontem aqui com o governador, mas o programa Desenvolve Dourados no eixo do Fomplata, com obras acontecendo, avenidas já
tomando forma, novas avenidas tomando forma, a Central do Cidadão, obras sendo entregues até o final do ano, a gente entrega pelo menos 2 novas obras do Fomplata. Isso tudo mostra que a gente precisa ter espírito público, entregar a cidade bem e a sensação de dever cumprido, porque vou deixar a gestão muito melhor do que eu encontrei. E falando já no seu futuro político, o que o senhor está planejando para 2025, né? Já que o senhor não segue na Prefeitura de Dourados, o senhor que é do PP, do Progressistas, pretende manter o partido? Como é que o senhor está planejando o próximo ano? Eu, sem dúvida nenhuma, fico no PP, é o meu partido, é o partido onde eu fui eleito prefeito. Eu tenho bons parceiros, como a senadora Tereza, que tem sido uma parceira importante nos 2 anos de gestão em que ela foi senadora, mas também enquanto ministra, e na campanha agora do período eleitoral. Então, eu vou ficar no PP, ao lado da senadora Tereza, construindo alternativas para 2026. Né? Eu ainda confesso que não pensei ainda em definir o que fazer na eleição de 26. O que eu acredito muito é que eu vou participar do processo eleitoral, invariavelmente, por ser uma liderança da principal cidade do interior, de uma região que contempla aproximadamente 1 milhão de habitantes. Então, isso vai permitir que eu tenha condições de mostrar o serviço que fiz enquanto prefeito e aquilo que posso fazer sendo representante de algum cargo que passe a ocupar a partir de 26. Mas essa construção vai ser feita depois do segundo turno aqui na capital. Né? A senadora Tereza está muito envolvida na campanha aqui da capital. Nós temos a candidata a prefeita Adriane, que está disputando o segundo turno. A gente torce muito para que ela consiga vencer. E depois do segundo turno, a gente vai sentar e avaliar o futuro ao lado da nossa líder do partido, a senadora Tereza. E fazendo uma análise ainda, né, desse capital político que o próprio partido construiu neste ano de 2024, né? Como é que o senhor analisa, né? Bom, o PP é um grande partido, né? Claro que a gente perde a prefeitura de Dourados, a principal cidade do interior, mas vencemos em outras cidades. A senadora Tereza tem um capital político também nacional muito relevante, que permite que a gente possa olhar para o futuro e saber que o PP precisa, além da manutenção da cadeira do deputado Luiz Ovando, que é deputado do partido, a gente precisa ampliar isso. O PP precisa ter 2 deputados federais em Mato Grosso do Sul, isso é perfeitamente possível. E o PP vai, sem dúvida nenhuma, sob a liderança da senadora Tereza, disputar uma vaga no Senado. São 2 nas próximas eleições, então o PP vai participar dessa disputa também. E olhando para frente, sabendo que a gente tem condições de construir um arco de alianças que vai discutir a eleição do governador, que vai discutir a eleição dos 2 senadores, da bancada federal, olhando para o futuro. Então a gente tem, na nossa líder, a senadora Tereza, um papel fundamental para nos guiar. E eu vou participar desse processo, sem dúvida nenhuma, liderando um partido na Grande Dourados. O senhor, ainda que não cravasse qualquer caminho para o ano que vem, mas de repente a disputa para o cargo de deputado federal, nesse meio de caminho até a próxima eleição municipal. É um cenário. O senhor considera? É um cenário, eu considero. Estadual? Eu já fui candidato a deputado federal, né, em 2018, tive uma boa votação. Claro que era um cenário totalmente diferente. Hoje eu tenho um capital político, sem dúvida nenhuma, muito maior como prefeito de Dourados. Então é um cenário muito aberto ainda, né? Essa é a vantagem. A gente tem ainda um horizonte de oportunidades. São vários cargos em disputa, mas o principal, eu preciso estar posicionado para participar de uma discussão de um grupo, né? E tudo que o meu grupo for fazer no estado e na Grande Dourados, a minha opinião vai ser ouvida. É isso que eu tenho compromisso com a senadora Tereza, para a gente construir um trabalho que vai ser importante, não só para mim, mas vai ser importante para Dourados e vai ser importante para a grande região que a gente lidera. Então esse é o papel. Se for para ser deputado federal, eu vou estar pronto. Se for para ser deputado estadual, eu vou estar pronto. Eu quero participar desse processo e contribuir com a minha experiência, apesar de bastante jovem, né? Entrega a prefeitura aos 38 anos, mas com um capital político e também com o know-how da gestão, né? A ser prefeito me ensinou muito, aprendi muito durante esses 4 anos. Trabalhei com grandes profissionais do quadro da Prefeitura de Dourados que me ensinaram bastante e agora eu estou pronto para continuar esse trabalho. Tá certo. Então tem data já para essas discussões começarem a serem alinhadas? Acho que depois da eleição definida aqui na capital, do segundo turno, a gente baixa um pouco a poeira e começa a olhar para frente. Mas ainda em 2024? Ainda em 2024, sem dúvida nenhuma. Tá certo, então. Quero agradecer muito a gentileza aqui do prefeito de Dourados, Alan Guedes, conosco aqui no estúdio. Muito obrigada por conversar com a Rádio CBN Campo Grande. Obrigado, foi um privilégio estar com vocês aqui. Um bom dia. A gente vai fazer uma pausa, a hora do intervalo. Na sequência, a gente volta com mais. Até já.